Flamengo é incomparável! Incomparável! Deu pra perceber como é que é o negócio ou não? Ainda botaram o meu retratinho ali. Ali é bonitinho. 3x4, Porque você é incomparável. Botaram um 3x4 ali. Incomparável! Muito obrigado. O que acontece é que ontem tivemos a melhor atuação de um clube em uma partida de futebol, né? Com 4 minutos ia acontecer isso aí. Vai vendo. A bola, Corinthians, bola, eles não foram apresentados. O Corinthians foi engolido pelo Flamengo. Eu não sei de quem foi a brilhante ideia no Corinthians de fazer um 4-3-3 para jogar contra o Flamengo. Vamos fazer um minho. Eu não sei quem é o iluminado que achou que com 4-3-3 dava para jogar contra o Flamengo. Aliás, teve um que quis jogar umas 2 semanas atrás assim também. E levou quanto, Pascoal? 6. Aí, 6? 6. Aí vem o outro gênio e bota para jogar num 4-3-3 com 3 sem marcar. É isso, a questão é... 3 sem marcar. Se fossem 3 Zé Elias, até dava. Mas 3 sem marcar num jogo desse tamanho, dessa importância, aí não dá. Qual é o time, Pascoal, que vai jogar igual pra igual com o Flamengo dentro do Maracanã? O Corinthians. Não, sério. Toma sua água aí, pô. O Corinthians foi. Toma sua água aí. O Corinthians foi, Zé. Viu, dona Helena? Toma sua água aí. Ela concorda comigo. Ela falou, o Corinthians foi. E uma exibição de alguns jogadores. A gente vai falar do Pulgar, do Eric Pulgar. O cara dá aula todo o jogo de volante, do Gerson, do Arrascaeta. O Pedro, então, esse é um capítulo diferente, né? O Pedro tá voltando, não sei se ele tem condições para 90 minutos. É a mesma coisa do Paulinho que o Zé falou. Se tiver condições para 90 minutos... Mas, Pascoal, se um cara foi para Marte e você voltou agora e você falou que ele tá afastado e voltando, o cara não acredita. Não. O cara quem perdeu o contexto não acredita. Ontem ele só fez 2 e ele entende. Veja como quando o cara é bom, o cara sabe o que tem que fazer. Ele sabe que o goleiro já treinou contra esse goleiro, certo? O goleiro tem 2 metros de altura. O gol tem 7,32 por 2 de... Pascoal? Hã? Oi? Pênalti aí, ó. Não, o pênalti não foi coisa nenhuma, né, gente? Vamos falar a realidade. Isso aí é coisa nenhuma no futebol. Isso aí é coisa nenhuma. Impressionante. Isso aí se chama coisa nenhuma. Quem marcou esse pênalti nunca deu um chute na bola. Quem marcou esse pênalti... uma caneta, né? Com esse pênalti nunca deu um chute na bola. Agora, o Pedro bateu o pênalti de maneira correta. Um goleiro grande, que com a impulsão, tem 2 metros, com a impulsão ele vai chegar num canto, o que ele fez? Vou bater em cima, vou logo dar uma raquetada por cima, que aqui ele não vai ter nem chance. E nada de dar aquela pisadinha que ele dá, né? Ele já veio no sério. Ele já veio... Pá! 4-0 no placar, vou falar pra vocês sério. O Dorival estava lá vendo o jogo. Opa! O Dorival deve ter tido calafrios do que ele viu. A zaga do Corinthians é o terror e o tenebroso. É um negócio que acontece com a zaga do Corinthians. Eu não sei o que acontece com a zaga do Corinthians, que é uma coisa assim... O melhor nunca está em campo. Sempre o que está fora joga melhor do que quem está jogando. Tem algumas coisas que eu gostaria de entender, mas não consigo. Só quero dizer o seguinte... Vai jogar de mano lá com o Flamengo, já tá entendendo, né? Vai jogar abertinho lá com o Flamengo. Vai jogar parceria lá com o Flamengo. Um tomou de 6, o outro valente tomou de 4. Vai jogar lá querendo, porque os caras sabem jogar bola, gente. Esse show aí que a gente viu. Parabéns, Flamengo. Parabéns pro Felipe na entrevista. O Felipe foi brilhante de novo. Espetacular o técnico do Flamengo, mais uma vez. Quando ele erra, quando ele monta um time que não deve montar, quando troca jogador que não deve trocar, eu vou aqui e vou falar que você errou, Felipe. E ele fala também... Mas quando você montar um time legal e o time fizer novamente o que fez ontem, eu vou aplaudir de pé aqui, você sabe, você me conhece, sabe que aqui eu falo com honestidade e com o coração. Parabéns, Felipe, parabéns, Flamengo, foi espetacular, que bonito ver o Flamengo jogar. Mas quando ele erra, ele fala também, Zinho, é um 4-0 que é resultado bom pro Corinthians, porque dava pra ser 8? É mais ou menos isso, Zinho? Ele tá provocativo hoje, o apresentador, hein? Ele tá instigando. O apresentador tá provocativo ele tá hoje. 4-0, tá provocativo. Mas dá, o Hugo ainda salvou ali. É o efeito Flamengo quando faz o grande jogo, né? Causa isso aí, né? O pessoal, esse meu Pascoal tá hoje, ele tava louco para chegar o momento do Flamengo, né? De falar do Flamengo, porque... Não ia perder essa chance, né, Zé? Ele ri bastante, mas assim...
Não, você está certíssimo, né? Eu sempre concordo com você. Eu e sei assim, disso. Isso me ajuda. Foi uma exibição particular. Eu voltei diferente, vou concordar sempre com você. Foi uma exibição de gala do Flamengo. Maravilhoso, o Maracanã em festa. E o Corinthians proporcionou isso também. Mérito total do Flamengo. Mas aí, assim, eu falei ontem no programa, eu estava com o Pascoal no Sport Center, e vou repetir. Eu não estou falando nem de nome dos jogadores, coloca ali mais um volante, eu digo de atitude dos atletas do Corinthians. Você está jogando contra o melhor elenco do futebol brasileiro, dito por todos. Você está jogando dentro do Maracanã lotado, né? Um dia de muitas festas, né? Até o Belo cantou lá antes do jogo. E o Flamengo, colocando em campo, eu falei isso, vou repetir, é o time titular do Flamengo. Bruno Henrique e Cebolinha vão brigar por essa posição pelo lado esquerdo, mas o Cebolinha, antes de machucar, era o titular, depois machucou o Bruno Henrique e tal, mas vai ter essa disputa. Não vejo o Cebolinha, foi poupado o Bruno Henrique e o Cebolinha jogou só esse jogo. Eles vão brigar por essa posição. Na lateral esquerda, o Alexandro com o Ayrton Lucas, que também pode ter disputa, mas no momento o Alexandro é o titular. O restante do time é o titular do Flamengo. Eu nem coloco o Danilo como titular, não. O titular é o Léo Pereira. Pode ser que o Danilo conquiste essa posição. Tem talento, qualidade para isso. Mas o titular é o Léo Pereira com o Léo Ortiz. Então o Corinthians vai jogar contra o melhor do que o Flamengo tem. Na volta do Pedro, na volta do De La Cruz. De La Cruz voltou também a ser titular, né, nesse jogo, jogando direto. E num dia que encaixou tudo, você não disputa, o Flamengo, os times que jogam contra o Flamengo no Maracanã, tem que ter assim, aquela compactação, baixar as linhas, diminuir o espaço do Flamengo, marcar muito. Foi o que o Córdoba fez. E assim mesmo, o Flamengo teve inúmeras chances para fazer gol. É o que o Felipe Luiz falou na coletiva. Vai ter dia que a gente vai criar muitas oportunidades, vai fazer 3, 4, 5. Já fizemos aí 4, já fizemos 6. Mas vai ter dia que você não aproveita as oportunidades. O treinador do Palmeiras falou isso. O adversário fechadinho, organizado, joga por uma bola. Pode acontecer, faz parte do futebol. Mas no normal, se você ficar aberto, se você não competir com o Flamengo, se não marcar muito esse Flamengo, se não povoar o meio-campo, vai tomar goleada. E o Corinthians acabou contribuindo para isso. O posicionamento da equipe, com a baixa intensidade na disputa das bolas, o Flamengo voou, atropelou, e eu concordo. Poderia ter sido no mínimo 6. Conte-me, seus... Você tá o Zé ficou engasgado aqui, Zinho. O Zé engasgou agora. Não. Tá largado. Calma, Zé, calma. Desculpa, Zé. Eu me empolguei, Zé. Zé, eu me empolguei. Calma, Zé. Fica tranquilo, Zinho, a gente cuida do Zé. A verdade é assim, né? Primeiro, eu acho que o Flamengo, junto com o Felipe, faz um ótimo trabalho. Apesar de ser novo como treinador, ele traz a experiência que ele teve do futebol, o aprendizado, o entendimento e a leitura dos jogadores, né? Ele consegue fazer isso muito bem. Agora, o Flamengo ontem entrou e já estava 2-0. A forma como o Corinthians entra no campo ontem já demonstra claramente, entrei 2-0. Não precisa nem me atacar porque já estão ganhando 2-0. Depois a escalação errada. Aí eu já não sei se o Orlando tinha autonomia ou não, ou se ele ficou com medo de mexer com os jogadores. Você não pode jogar contra o Flamengo com apenas um jogador de marcação no meio campo. Eu não sei se o Orlando viu que do outro lado tinha Gerson, tinha De La Cruz, tinha Pulgar, tinha Arrascaeta. Aí ele entra com um jogador apenas, que é o Ranieri de marcação. O Bidon é bom jogador com a bola nos pés. Fisicamente, ele não é um jogador para fazer a marcação. Não é o cara que vai marcar, vai ajudar na marcação. Aí você põe o Carrijo aberto. O Carrijo também não é esse cara. O Carrijo dá uma mão, mas não é um volante marcador. Vamos lembrar que o Carrijo era meia atacante, readaptado para segundo volante. Sabe? Então, assim, eu vou jogar contra o Flamengo. Eu vim de 2 jogos, 2 dias
de descanso para um jogo contra o Flamengo. Eu vou fechar a casinha aqui, vou fazer o simples. Se perder de 1, tá bom, perdi de 1-0 para o Flamengo. Tá bom. Né? Memphis e o Yuri. Então, ou seja, se tem o Yuri, que é o cara mais esforçado, que sai, corre, batalha, briga com os zagueiros e tal. O Memphis não marca ninguém. O Memphis é com a bola nos pés. Por mais que ele tente ajudar um pouquinho, mas ele não vai fazer o que se espera. Então aí você já começa a ver... O Romero ficou completamente perdido. Hã? O Romero estava perdido. Mas não existe. Então, assim, eu não sei assim, por conta da presença do Dorival, não sei o que aconteceu, não sei se o Orlando realmente, de fato, ficou inibido para fazer as substituições, mas você tem Martinez, você tem Ranieri, peraí, então vou fechar aqui, vou proteger. A minha zaga, todo mundo já sabe, todo mundo que já assistiu os jogos do Corinthians já entendeu. O André Ramalho é o líbero, ou o cara que fica atrás dos dois zagueiros para você fazer a sobra. Né? Ele não é o zagueiro para sair para o combate, ele não é o zagueiro para pegar o atacante. Por quê? Porque ele não tem essa característica. Aí você tem do lado dele o Gustavo Henrique, que é um jogador de 2 metros de altura, pesado, e você vai jogar contra jogadores rápidos, leves. Toca aqui, já não está mais comigo. Ah, mas o Pedro é forte. Mas o Pedro ele participa e a bola corre com o Pedro. A bola não fica parada dentro da área, porque aí ele faz o pivôzão, segura, ou senão ele domina e já finaliza. É normal que você vai tomar de 4, normal que você poderia tomar de 6, né? Com as substituições depois, o Flamengo meio que tirou um pé, mas chegou um determinado momento que os jogadores do Flamengo no meio-campo estavam parados, bobinho. Pega a bola, toca do lado, o Yuri Alberto tenta correr, ele corre para um lado, toca do outro, aí tenta correr de novo, toca do outro. Assim, aí os jogadores do Corinthians entenderam, peraí, já não dá mais, sabe? Então, assim, a expectativa e realidade. A realidade é o Flamengo. A expectativa é o Corinthians. Sabe aquela coisa de internet, expectativa e realidade? Sim. O Corinthians está assim. O Corinthians tem a expectativa do Campeonato Paulista, campeão e tal. A realidade é totalmente diferente daquilo que aconteceu nos 2 jogos contra o Palmeiras. Que só aconteceu porque era Palmeiras. Porque até então, antes desses 2 jogos do Campeonato Paulista, o Ramon Dias estava para ser mandado embora. E tá aí, já foi mandado embora e já contrataram o Dorival. Então, assim, é uma outra realidade. A realidade do Corinthians é que tem um elenco limitado, que tem 11 jogadores titulares e tem mais 2 ou 3 jogadores de substituição ali. Porque se você pegar posição por posição, vai ser bem complicado para o Corinthians disputar 3 competições e manter o mesmo nível de jogo, um nível alto, um nível elevado para poder competir. E ontem o Flamengo mostrou realmente que o Flamengo é o melhor time do Brasil. Impressionante que está jogando o Pulgar. Nós, como eu fui um jogador de meio campo, então a gente acaba observando mais os caras que jogaram na posição. Só passe para frente, Zé. É impressionante a cobertura. Teve uma hora que o Corinthians saiu no contra-ataque, ele deu um carrinho antes do cara jogar, porque ele já tinha feito a leitura, então quando o cara tocou, ele já tinha roubou a bola. O De La Cruz, dinâmico, participando o tempo todo do jogo. O Arrascaeta, de forma inteligente, jogando nos espaços curtos e só aqui, ó, toca aqui, toca ali, toca aqui, toca aqui. Você vai deixar esses caras jogarem? Qual é o que define, o que controla o jogo? É o meio-campo. Se você deixa o meio-campo do Flamengo jogar, não acontece o que aconteceu aí. Vamos ouvir o Felipe Luiz falando especialmente do primeiro tempo, quando aconteceu esse massacre rubro-negro. Na verdade, o massacre foi alvinegro, né? O massacre do rubro-negro para cima do alvinegro. E, na sequência, a gente vai ouvir Dorival Júnior, agora oficialmente como técnico do Corinthians. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o nosso primeiro tempo hoje a gente foi muito efetivo, feliz, jogamos muito bem, é verdade. O Corinthians teve méritos nesse pequeno momento de oscilação que você fala. Foi mérito do adversário, que tem muita qualidade para sair da nossa pressão. Teve algum desajuste da parte do treinador para os jogadores na hora de pressionar, que a gente tentou corrigir logo no primeiro tempo e conseguimos voltar para o jogo. Mas o nível de atuação do Vasco no primeiro tempo e esse foi muito parecido. Só que contra o Vasco a bola não entrou, nas chances que a gente teve. E entrou um gol cedo contra o Corinthians. Isso fez o time jogar mais leve, mais solto, e aí o time se desenvolveu muito melhor. Vamos lá, início avassalador, números do primeiro tempo, de Flamengo 3, Corinthians 0. Gols, 3 do Flamengo, 0 do Corinthians, finalizações 10-5, finalizações certas 4-1, grandes chances 3-0, ações na área rival 14-5, posses recuperadas 22-5.
13. Uma finalização na trave, que foi a do Pedro. Zinho, antes da gente migrar para o Corinthians, como é que você fala? O Flamengo é? Incomparável. Assumiu a liderança de novo, né? Tinha perdido a liderança. Eu quero que você fale um pouquinho se você acha que o Flamengo vai ter condição de replicar jogos assim, não de forma, né, jogo sim, mas ser maioria de apresentações assim do que minoria. A gente vai ver mais isso do que não vê, Zinho? A possibilidade é enorme, porque tem um treinador que preza isso. Não deixar os jogadores se acomodarem. Ele mesmo falou, houve um desajuste numa comunicação, na hora da pressão. O Flamengo precisa pressionar na frente, porque o Flamengo não tem um time com jogadores com característica de pegada de marcação. É um time muito técnico. Então o Felipe Luiz repete mais ou menos aquilo que o Jorge Jesus fazia. O time já marca lá na frente, adianta as linhas de marcação, pressiona o adversário no campo de defesa deles, para tentar roubar a bola já ali. E isso tem funcionado. Para isso, precisa da parte física estar muito boa, porque não é fácil você repetir isso em todos os jogos. Precisa de todos os jogadores do elenco estarem conscientes dessa forma de jogar, e isso me parece que o Felipe Luiz está conseguindo, porque ele tem até mexido na equipe, né? Tem feito algumas mudanças. E tendo o elenco à disposição, ele tem muitas opções, né, para fazer isso. Você vê como ele olha para o banco e mexe no time, né, e o time mantém um nível de jogo. O único jogador que para mim não tem um substituto é o Arrascaeta. Até o Pedro, até o Gerson, o Bruno Henrique, o Léo Ortiz, tem peça de reposição. Pode baixar um pouquinho, mas pelo entrosamento, pela capacidade do Felipe Luiz de treinar esse time, o time mantém. O Arrascaeta, é por isso que é muito bom o Flamengo se preocupar em administrar esse atleta, porque o grande problema do Arrascaeta tem sido as contusões mais para o meio de temporada para frente. E isso tem prejudicado o Flamengo, porque o cara é diferente. O cara dita o ritmo, o cara é um meia que articula e que faz gols. Né? Você vê que o Arrascaeta bem, o time do Flamengo, os outros jogadores também, né? Rende esse futebol. Você vê o Pedro voltando, o diálogo que tem com ele, o Gerson se aproximando ali. Então, assim, é um Flamengo que, se manter ou conseguir administrar fisicamente esse time, a tendência é brigar pelos títulos. Agora, precisa repetir isso, principalmente agora nessa fase da Libertadores. Tem um jogo fora de casa contra o Central Córdoba, que foi o time que ganhou do Flamengo. Essa derrota que o Felipe Luiz tem aí no ano. Encontrar esse equilíbrio. Quando jogar contra um time que entende que o Flamengo é superior e que marca muito, que se fecha, né, você encontrar as soluções. Essa atuação, principalmente contra o Corinthians, que eu concordo com o Pascoal, eu falei isso ontem também. Foi a melhor apresentação de um time brasileiro para mim no ano, né? Tem que ser repetida, principalmente nessa fase importante que o Flamengo vai entrar da Libertadores. Vamos ouvir o Dorival Júnior, tem recado do homem, chegou, é oficial, vai comandar o Corinthians, fala Dorival.